Eita, tá E afiado, hein? aí, boa noite. Doutora, tudo bem? Muito bem-vinda. Obrigada. Tá Tudo jóia preparada? com você? Tamo, vamos lá. Ó as minhas anotações, ó. Nossa, você anotou demais, menina. Perguntas dos alunos. É mesmo? Verdade, tem um monte de coisa legal, vai ser muito bacana. Tem uma Bacana. entrando aí, a Dani, a galera vai entrando no decorrer. Essa live vai ficar gravada. Meu nome é Fernanda Jimenez. Muito boa noite, sou gestora do Espaço Saúde. Nós estamos na Semana da Saúde, então nós estamos dando continuidade a esse projeto de levar informação para as pessoas que vai além do treinamento físico, que é a área do estúdio. Convidados mais que especiais, a doutora vai se apresentar e nós vamos falar de exercício físico. Protege a sua visão ou não? Exercício físico é só para formar músculos, deixar definido, ficarmos magros. O que ninguém contou pra gente, a doutora Simone vai contar hoje. Doutora, muito bem-vinda, se apresenta aí pra galera. E eu tô muito feliz, doutora, de estar contigo aqui hoje, viu? Eu é que agradeço esse convite, estar aqui junto contigo, Fernanda, uma pessoa muito especial, faz um trabalho incrível, diferenciado. E vamos começar pelo final? Então a gente começa dizendo: sim, o exercício pode ajudar na saúde dos seus olhos. Pode não, ajuda. Top! Doutora, olha só. Quando a gente fala em treinamento, as pessoas me procuram lá no estúdio, é muito interessante. Por quê? As pessoas falam assim, principalmente eu que trabalho muito com terceira idade, né? As pessoas falam assim, Fernanda, você atende o meu pai, ele tem 75 anos e ele anda muito sem equilíbrio, muito mal na coordenação motora. Fernanda, fui ao mercado com a minha mamãe, passou um amigo e ela, Fernanda, não reconheceu a pessoa. Será que a minha mamãe está fazendo um Alzheimer, uma demência, né? Então, são conceitos que as pessoas vão criando acerca das situações. E aí traz esse idoso, principalmente para mim, e aí eu avalio e vejo que, opa, não é muito bem falta de força ou falta de coordenação, ou muito menos esses esquecimentos malucos que a gente vê por aí acontecendo numa escala grandiosa, né? Pode estar relacionado à visão, né, doutora? Muitos idosos andam tropeçando pela rua porque talvez eles não enxergam bem, né? Ou não é porque eles são fraquinhos. Os meus idosos são muito fortes. Com certeza, Fer. A gente precisa entender a visão, os olhos, não como algo isolado, não como uma estrutura do corpo que a gente precisa olhar individualmente. Ele faz parte do que a gente é, ele faz parte do nosso corpo, do nosso funcionamento. E a visão, ela é fundamental para alguns aprendizados que nós temos. O equilíbrio, por exemplo, que você estava falando, ele depende de uma função neurológica adequada, que vai perceber aquilo que a gente fecha os olhos, mas eu sei que minha mão está balançando aqui. Então, são percepções neurológicas involuntárias que mantêm o tônus muscular, que mantém outro órgão, né, que é muito importante, é o labirinto, é o ouvido, né? Não tem o pessoal que tem labirintite, é quando você tem uma alteração aí na região do labirinto. E o terceiro sistema aí que é importantíssimo para o equilíbrio é a visão. Então, o conjunto disso vai dar o equilíbrio. Então, se ele não tem uma alteração neurológica que justifique o tônus muscular, como você disse, os seus pacientes, não, os seus alunos são fortíssimos, independente da idade. A gente tem que cuidar da visão, tem que fazer uma avaliação. E são várias as situações que pode alterar a percepção e o equilíbrio, tá? Por quê? Quando a gente vai ganhando primaveras, vai ficando mais experiente, naturalmente, algumas funções visuais, como a percepção do contraste,
né? Que a gente não mede numa consulta habitual a acuidade visual que a gente detecta, né? A quantidade de visão, ela é em alto contraste, que a gente fala, é o preto no fundo branco, ou o branco no fundo preto, né? Mas a vida da gente não é alto contraste. E, naturalmente, com a idade, essa percepção de contraste ela já cai um pouquinho. E aí podem vir situações como a própria catarata. A catarata, antes dela abaixar a quantidade de visão, ela piora a qualidade dessa visão. E o contraste, ele é fundamental para você, por exemplo, reconhecer o rosto de alguém. Então, às vezes, tem até uma quantidade de visão útil, boa, mas com o contraste ruim fica difícil de reconhecer o amigo. Assim como fica difícil de reconhecer o degrau, né? Porque muitas vezes o degrau é uma sombra que diferencia o que está mais baixo e o que está mais alto. Então, a catarata, por exemplo, quando ela baixa muito o contraste, a percepção do contraste, mesmo sem uma catarata muito grande ou com uma visão de quantidade muito baixa, às vezes a gente precisa operar. Porque o idoso, a gente sabe, se ele cai, tem mais chance de fratura, tem outras complicações que podem vir da queda. Então, a visão, ela precisa estar o melhor possível, numa condição que proteja esse idoso, principalmente, né? Muito bem. Ô, doutora, uma situação, as pessoas elas veem muito, você falou do envelhecimento, a gente está falando de envelhecimento hoje, mas tem muitas vertentes que a gente pode nas próximas trazer. Sim. A gente pensa em envelhecimento e as pessoas não enxergam a visão como um envelhecimento também, né? Elas veem só o envelhecimento físico ali, né? Das pernas, a gente ouve muito falar disso, dos braços, da força para sentar e levantar, e elas esquecem desse processo de envelhecimento óptico que é muito importante e acaba negligenciando. Então, ele tá fraquinho porque não tem músculo nas pernas, mas ele não está fraquinho porque ele não enxerga. Isso é muito sério, isso que você acabou de falar, Sim, doutora. É um sim. problema que a gente enfrenta no estúdio, de uma forma muito grande. Eu quero, doutora, que você aborde, sabe o quê? Como que é essa questão do envelhecimento da visão e principalmente do glaucoma, que é Tá. algo que, meu, quem pode treinar? Uma pessoa que tem um glaucoma pode fazer exercício físico? Aí eu vou falar que tipo de exercício, mas na sua visão, esse processo de envelhecimento, aborda um pouquinho esse tema que é tão preocupante para a gente, doutora. Tá. Então vamos assim, né? Com a questão do glaucoma, deve fazer exercício físico. Hoje já é bem definido que o exercício físico, principalmente o aeróbico, ele ajuda sim a diminuir a pressão intraocular. E muitas vezes de forma assim, quase que imediata. Então, o exercício, tanto para melhorar a pressão momentânea, quanto para manter essa pressão dentro de um nível que não prejudique os olhos, é, a visão, né? É importantíssimo que essa pessoa faça exercícios regulares, né? Quanto mais regular, independente da intensidade, independente, melhor é, né? E assim, o glaucoma a gente precisa lembrar que 4% da população um dia vai desenvolver glaucoma e a gente não sabe quem vai ser esse 4%. E o glaucoma não dá queixa, a não ser que ele suba a pressão demais, que não é a maioria dos casos. Então a pessoa vai perdendo a visão gradativamente, não se apercebe dessa queda visual, porque como ela é gradual muitas vezes, a própria pessoa vai fazendo adaptações instintivas. Então ela não se dá conta da quantidade de visão que ela está. Então é muito importante a consulta de rotina, mesmo sem queixa nenhuma. Muitas vezes na consulta a gente nem troca o óculos, nem precisa trocar.
mas a medida da pressão, essas avaliações funcionais da visão, contraste, percepção de cor, realizar um exame de rotina de fundo de olho, né? Independente de ter alguma necessidade já conhecida ou não. A gente diz que a partir do nascimento você deve fazer consultas oftalmológicas de rotina, preventivas, né? Doutora, a pessoa que vai fazer o acompanhamento do glaucoma, qual a periodicidade que ela tem que passar com o oftalmologista? Se ela já tem o diagnóstico, já faz uso e o oftalmologista acredita que está bem controlado, normalmente a gente acompanha a cada 3 meses, 4 meses, mas a consulta de rotina, para grande parte da população, ela é anual. Agora, se você tem história de glaucoma na família, aí você tem um risquinho um pouquinho maior de desenvolver glaucoma um dia, tá? Então aí não pode deixar de medir a pressão mesmo, né? Porque infelizmente no Brasil a gente não tem a cultura ainda da prevenção da saúde visual. Então, o que leva o paciente até o consultório, muitas vezes, é o óculos não tá bom. Então, eu brinco com uma amiga que tem uma ótica que os óculos eles deveriam se autodestruir em um ano, que aí todo mundo voltava no oftalmologista todo ano, né? Mas o mais importante é a medida da pressão, é o exame do fundo de olho, é avaliar se não tem nenhuma alteração de córnea, que também pode aparecer com a idade. Enfim, a consulta oftalmológica, a prescrição do grau do óculos é a pontinha ali do que a gente precisa fazer. Quando a pessoa chega para treinar lá comigo, você falou muito, muito legal essa parte que você indica o treinamento físico, né? E a gente sempre tem essa questão do glaucoma, principalmente, um cuidado especial para que o treino de força ele seja um treino moderado que respeite para não ter uma complicação do quadro e também a questão relacionada ao cuidado com o treino de impacto, não, evitar colocar o aluno de ponta cabeça durante o exercício, porque isso vai trazer um problema para ele, quem tem um glaucoma. Mas uma coisa que muita gente eu percebo que não dá muita importância ainda, doutora, são outras doenças que pode levar à cegueira e que o treino de força ele é primordial na prevenção, né? A musculação é primordial. Mas a gente vê aí, por exemplo, hipertensão arterial e diabetes como uma doença, duas doenças que as pessoas não fazem uma relação com a cegueira, principalmente a hipertensão, né? E eu gostaria também que a gente abordasse isso um pouco, doutora. O quanto um hipertenso pode sim ser levado a um problema ocular importante e até evoluir para uma cegueira, até como o diabético. E as pessoas não se dão conta muito disso. Então, existe ainda uma barreira acerca dessas duas doenças, né? Como que a senhora vê isso? Olha, eu acredito que a gente pode falar do exercício, relacionar um pouquinho, né? Os benefícios do exercício para a visão, para os olhos, eles podem ser tanto diretos, como no caso do glaucoma, tá? Como no caso também que a gente ainda não falou, da degeneração macular relacionada à idade, né, que é a DMRI, porque o exercício melhora a circulação ocular. Então, o fluxo sanguíneo dentro dos olhos, ele melhora e isso tem um efeito benéfico aí na prevenção e no controle aí da degeneração macular também. Então, isso seriam benefícios diretos, tá? Agora, a gente tem os benefícios indiretos, que é, por exemplo, quando você faz o exercício, naturalmente você tem a condição de atingir um melhor controle do diabetes e um melhor controle da pressão da hipertensão, né? Então,
E um bom controle é o que vai te proteger da retinopatia da hipertensão, retinopatia hipertensiva, e da retinopatia diabética, né? Ambas são perigosas. A hipertensiva, com as medicações novas, a grande divulgação da importância de exercício, alimentação que a gente já tem hoje com relação à hipertensão, a forma mais grave que ameaça a visão, elas são um pouco menos frequentes, tá? Já os diabéticos, a gente sabe que a questão do hábito, tanto alimentar quanto o hábito de vida, né? É um fator ainda muito difícil da gente mudar. Na verdade, eu acho que em qualquer tratamento, a mudança de hábito é o mais difícil. Seja do peso, seja do diabetes, né? Então, esse hábito ele é difícil de ser mudado. E a retinopatia diabética, ela pode causar lesões muito graves no olho, inclusive muitas vezes levando a visão da pessoa de forma irreversível. Pode ter sangramento dentro do olho, pode ter descolamento da retina. E é lógico, isso não acontece de um dia para o outro. Por isso que a orientação para quem tem diabetes, além do exercício, além de acompanhar com um bom clínico ou endocrinologista, né? É também fazer aí as avaliações de rotina, enfim, precisa desse cuidado inteiro para que a gente proteja um pouco mais a visão, né? O bom controle é o que vai proteger e evitar que caminhe para isso. E a avaliação oftalmológica de rotina, porque, infelizmente, muito disso que a gente está falando só vai causar algum sintoma quando atinge a área central da visão, a área macular na retina, que é a nossa área nobre, que uma vez lesada, é como se você tivesse um AVC, né? Um derrame, aonde forma uma cicatriz, uma lesão que deixa um dano ali no tecido, muitas vezes é irreversível, né? Hoje a gente tem várias terapias aparecendo aí, mas do que temos disponível para oferecer para o paciente, é muito difícil, muitas vezes, conseguir a reversão. Então, a prevenção, ela é sempre melhor. E as pessoas, doutora, elas têm, eu tenho olhado com carinho mais para essa questão da visão, por eu trabalhar muito com terceira idade, por esse contato até mesmo com a senhora e com outros profissionais Sim. desse trabalho multidisciplinar que nós fazemos no estúdio há muitos anos, né? Mas as pessoas, elas pensam que perder a visão é coisa só de idoso, né? Isso é uma coisa muito séria. Hoje a gente tem, por exemplo, uma abordagem que nem estaria aqui na nossa linhagem de bate-papo, mas que é o uso de telas excessivo, né? Que também compromete muito a questão da visão, traz também quadros, por exemplo, de enxaqueca. Eu quero também, doutora, puxar uma linha para a senhora abordar isso. Essas questões, principalmente na galera de 20, 30 anos, os jovens que nós somos da era mais digital, né? Então a galera tá muito refém da tela. Até que ponto isso vai também prejudicando, envelhecendo essa visão, sem a gente se dar conta, né? Gostaria que a senhora alertasse os jovens sobre isso também. E eu vou te falar que não são só os jovens, tá? Hoje a gente tem, todos nós. Você abre uma mídia social, às vezes, para ver um detalhe, para ver o apitou lá, né? Apitou não, apitou, eu denunciei a idade agora. Mas assim, apareceu ali uma notificação, você vai e abre. A hora que você viu, você já rolou ali 20 minutos, meia hora, fácil. Então, isso é adulto, é idoso, que muitas vezes se prende e aí faz menos exercício. E nisso eu vou te falar que tem a ver sim com o exercício.
Porque quem faz uma atividade física libera endorfinas, tem melhora do humor, diminui a ansiedade, e tudo isso faz com que a pessoa busque menos fugas de tela, ou de só televisão, ou de ficar ali num computador o tempo todo jogando, né? Então não é só para os jovens. Mas uma coisa que é alarmante é que muitas vezes chega no consultório, eu atendo muita criança, chega crianças de 6 anos, que é a hora que eu pergunto quanto tempo de tela? Ai, doutora, fica bastante. Quanto que é bastante? Ah, umas 4, 6 horas por dia. Então, o celular, principalmente, o digital, né, a tela, virou uma babá eletrônica, porque a criança fica quietinha, não dá trabalho, a mãe pode fazer o almoço, pode fazer as coisas, trabalhar, mas a criança, aquilo a estimula muito. Então, no momento onde a criança costuma ser ativa, e se você investe, né, nessa atividade, nesse momento ali da primeira infância, você estimula menos tela. A possibilidade, se você pode até falar melhor que eu, possibilidade desse jovem depois buscar o esporte é maior, né, do que se você fica muito na tela desde pequeno. Já existem estudos mostrando que quem fica muito, criança que fica muito no celular, tem mais chance de fazer uma miopia de um grau um pouco mais alto. Não é a tela que vai provocar a miopia por si. Precisa existir aí uma questão de determinação genética também. Mas o uso da tela acaba, se a pessoa fosse ter um grau de 1, por exemplo, ela chega num 2, entendeu? Então, é algo que hoje a gente precisa conseguir dosar, tanto para nós adultos mesmo, quanto para as crianças, que na verdade, quem põe o celular na mão da criança somos nós pais, e quem precisa regular esse tempo também somos nós, né? Porque o jovem, ele ainda não tem essa maturidade, ele não tem essa condição, né? O que é interessante, quando a senhora aborda essa questão, eu recebo muitos alunos com questão de tensão de cervical, né? Porque eles, ficam muito no computador por causa da rotina hoje, eu trabalho no escritório, tal. Tanto o tempo todo desgastando essa visão, forçando mais essa visão de uma forma inadequada, igual você relatou super bem. Que acontece? Acho que, às vezes, o que precisa entender? A gente precisa entender a integração que existe entre olho e cérebro, né? Então, parte dessas enxaquecas tensionais, elas se dão também porque, na verdade, a visão, você vai falar melhor disso para mim, é porta de entrada apenas de captação de imagem, né, doutora? Mas é lá dentro do cérebro que tudo é processado e tudo acontece. Então, por isso que as pessoas tinham que se conscientizar mais, e esse bate-papo contigo ele é importante para isso, para criar uma linha de conscientização. É claro que se não for agora ao vivo, vai ser com essa live, com esse momento gravado, no decorrer de meses e anos, onde as pessoas vão receber essa informação. Eu quero também que a gente aborde aqui, doutora, essa importância de entender essa integração. Olho como captor de imagens, mas que é lá dentro que tudo acontece, Sim. principalmente na criança, nesse processo de maturidade cerebral, né? No idoso também, nesse processo de minimizar a perda das capacidades funcionais neuromotoras, que é lá no cérebro que isso acontece. Fala um pouco disso, doutora. Quero ouvir da senhora. Assim, com relação à dor de cabeça relacionada à visão, ela acontece mais por conta de uma contração excessiva do músculo que a gente tem dentro do olho. Então, imagina assim, a gente tem no olho uma lente natural que é o cristalino, que quando fica amarela, vira catarata, tá? Essa lente, ela foca tanto longe quanto perto, dependendo se ela tá
mais fininha ou mais gordinha. E quem faz isso é essa musculatura que a gente tem dentro do olho. Então, imagina assim, quem não usa óculos, nada de óculos, a hora que olha para perto, faz entre 2,5 a 3 graus de esforço para conseguir focar, tá? E isso é natural. Isso a gente chama de fisiológico, é aquilo que o organismo foi feito para fazer. Mas ele não foi feito para fazer isso por 8, 10, 12 horas por dia. Então é como se você pegasse alguma coisa bem levinha, tá? Pega um cinzeirinho leve e fica assim, ó, segurando ele. No começo, ele é leve. Deixa, estica a mão e fica ali meia hora. Vai parecer que aquilo pesa 1 tonelada. Então começa a dar cãibra e a gente tem uma contração que depois tem dificuldade em relaxar. E é essa contração mantida que gera a dor de cabeça, que gera muitas vezes a pessoa fala, ai, mas à noite, a hora que eu estou voltando, no fim da tarde que eu estou voltando do trabalho para casa, eu também não enxergo longe. Por quê? Porque para enxergar o longe, o músculo tem que relaxar. E aí, se ele está num espasmo, como se fosse uma cãibra, ele demora, às vezes, até 20 minutos, meia hora para conseguir relaxar e você conseguir focar. Então, essa é uma forma como pode vir a dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela costuma aparecer de 4 a 6 horas após o início do esforço, tá? E ela costuma doer mais aqui do lado. Dói muitas vezes os olhos e mais na lateral. E pode doer de um lado ou dos dois ao mesmo tempo, tá? Essa dor da nuca, muitas vezes, ela é postural de quem usa multifocal. As pessoas têm uma tendência de pegar a tela e colocar na frente do rosto, como se isso fosse facilitar a visão. Só que a gente tem que pensar que a hora que eu estou com o rosto reto, olhando para a tela que está aqui na altura dos meus olhos, eu estou olhando com o grau de longe, não com o grau de perto que está aqui embaixo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, para olhar com o grau de perto na tela que está próxima, tá certo? Então, as telas, quando a gente usa multifocal, elas devem ficar abaixo da nossa linha de visão. Ou é sempre um pouquinho abaixo. É como se fosse a altura de um laptop ou de um tablet, tá? Que fica assim, em pezinho. Por quê? Porque eu mantenho o meu pescoço reto e eu olho para baixo e pego o campo da visão de perto, entendeu? Então, esse é um segundo fator. Com relação a todo esse processamento visual, isso é real. Então, os nossos olhos, eles funcionam como se fosse uma câmera fotográfica. Então, ele capta a imagem, aí, através do nervo óptico, ele sai do olho, faz toda uma viagem através de neurônios até a região aqui de trás, que a gente chama de região cerebral primária do olhar, tá? Então, esse processo acontecido, se você tem alguma lesão também aqui na região do cérebro, você pode estar com tudo funcionando de ocular, mas não consegue enxergar, porque o seu cérebro não reconhece a imagem. E mesmo que aqui esteja funcionante, para a gente ter consciência do que nós estamos enxergando, essa imagem precisa percorrer uma via cerebral, aonde que em certa parte ela se comunica, integra as informações sensoriais, audição, tato, gustação, olfato, todos esses essas sensibilidades, elas trazem para a gente uma informação conjunta. E isso vem para a parte frontal,
que é onde a gente toma consciência de tudo isso. Tá? Que interessante, né? Perfeito. Voltando lá na minha praia, que é a terceira idade, a minha. Meus professores, eles atendem de tudo lá. Eu gosto de atender a terceira idade. Olha só, quando eu estou fazendo um trabalho com o meu aluno da terceira idade, então eu gosto muito de exercício multifuncional, que eu acredito que entrega muito resultado. Sentar, levantar, lateralidade, exercícios de dupla tarefa, exercícios que vai exigir desse meu aluno uma capacidade neuromotora muito grande. Então, é um emaranhado de decisões o treino. Quem olha fala, meu, é um curso o treino, porque é muito dinâmico e é muito importante neste ganho. O que eu começo a Sim. perceber? Que muitos dos meus idosos não conseguem trabalhar lateralidade. Então ele olha a visão periférica dele, está muito prejudicada. O treinamento vai ajudar a treinar essa capacidade periférica, sim. Mas, doutora, as pessoas vão perdendo essa capacidade do olhar periférico. E aí um tapete, você falou do degrau lá no começo, mas um tapete dentro de casa já gera uma situação que pode trazer uma queda grave. Sim. Essa questão periférica, doutora, o que tem dentro da oftalmologia para embasar? A questão periférica, ela vem junto com as percepções, né? Como você disse, o olho ele vai envelhecendo junto. Então, aí entra o contraste novamente. E a gente precisa pensar que a nossa visão periférica, ela nem sempre é uma visão onde a gente conjuga as imagens. Então, a gente conjuga a imagem dos dois olhos até um certo ponto e depois a gente tem uma percepção, mas que não tem mais a captação dos dois olhos para a mesma imagem. Isso o cérebro da gente também apaga, vamos dizer, não fica prestando atenção o tempo todo, porque senão é muita informação que chega, né? Mas durante o envelhecimento, tudo que é mais periférico tem uma percepção mais de escuro, sombras, e isso perde um pouco pelo desgaste neurológico, né? A retina da gente é um tecido nervoso, né? É onde a imagem é captada e você tem ali vias, neurônios, milhões, milhares deles que saem, se juntam no nervo óptico para sair do olho e levar essa informação pro cérebro da gente, né? Legal, né? Então nós estamos no caminho, né? Não vai É, reverter os quadros, mesmo com os processos de acompanhamento oftalmológico, mas você precisa arrumar um equilíbrio. Então, acho que sim. é isso que nós tentamos no estúdio, equilibrar a balança do aluno, onde a gente não treine somente os músculos, mas trabalhe essa capacidade funcional para ele ter autonomia, né? Sim. As tinhas, doutora, que a galera deixou aqui, Pois olha não. só, vou te fazer, ó, a galera afiada. Doutora, no treino funcional, a gente foca muito no equilíbrio, né? A gente já te falei isso. Com a perda da visão da profundidade, quero que você aborde mais isso, porque isso é sensacional. Com a perda da questão da visão de profundidade, o idoso passa a ter um tapete ou um degrau como uma armadilha. Dá para recuperar isso com os procedimentos contigo, doutora? Aí Recuperar, depende do que está causando essa perda, e tá? aí? Porque o que, que é a visão 3D, né? Essa visão de profundidade? Precisa ter essa conjugação do olhar. Você tem que ter a visão, tem que ter uma visão mínima nos dois olhos para que você tenha essa visão de profundidade. Então, se de repente a catarata de um olho evolui, e aí essa visão fica menor do que 40, do que 50%, né? Chega ali no 40% ou menos, você já perde essa capacidade,
característica visual, tá? Esse é um caso reversível. Você opera a catarata, volta. Uma pessoa que tem uma perda irreversível dessa visão, não recupera mais a noção de profundidade, tá? Porque você precisa ter visão nos dois olhos. Então, o que vai dizer se é possível recuperar essa visão tridimensional ou não, é a possibilidade que a gente tem de trazer os dois olhos para uma visão mínima necessária para que isso ocorra. Por isso a importância do acompanhamento para entender o que está acontecendo com essa visão. Não dá Sim. para, tipo, depois do leite derramado, não dá para chorar. E uma situação também que são as crianças que têm estrabismo, né? O estrabismo que deu uma travadinha, acho que vai voltar. Pronto, voltou. Tive um probleminha aqui no celular. O estrabismo, ele pode ser grande, aquele que o nenezinho nasce já com os olhinhos viradinhos, todo mundo vê. Mas você tem os microestrabismos. Você tem situações onde um dos olhos tem um grau muito grande e o outro quase não tem grau. Então, essas são situações que a gente estava falando do desenvolvimento visual. Que se a gente não desenvolve no momento correto a visão dos dois olhos, essa percepção tridimensional ela não se forma. E aí é muito difícil que isso venha a se formar no futuro, entendeu? Isso que você falou agora é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pega a pessoa que tá, a pessoa é cifótica, ou a pessoa tem um joelho genuvaro, e os pais não identificaram no decorrer, mas depois você consegue criar uma harmonia muscular para a pessoa ficar bem, sem dor, melhorar a postura, tal. Dentro da visão, então, é irreversível, né, doutora? E pode levar a situações mais graves. É assim, Parte muscular. quando isso acontece com a criança, o ser humano ele é muito plástico. A criança ela tem uma plasticidade, né, muito grande. Então, assim, um adulto que perde tardiamente a capacidade da visão tridimensional, da visão de profundidade, sente muito mais do que uma criança que nunca formou essa capacidade. Por quê? O cérebro, a criança vai buscando, o cérebro dela vai buscando outras referências para perceber se um objeto está distante ou está próximo, como luz e sombra, como movimento e velocidade entre os objetos. Então, a criança devagar ela vai formando outras percepções que muitas vezes fica difícil até de descobrir que ela não tem visão 3D, tá? Agora, quando a gente perde a visão subitamente de um dos olhos, a gente tem mais dificuldade, porque você tem que desenvolver essa habilidade, né, de percepção por outras maneiras. E o adulto e o idoso já não tem mais a plasticidade que a criança tem. Então, muitas vezes é mais difícil essa compensação. Interessante, né? Uma coisa, doutora, o que acontece aqui? A gente está falando aí de criança tal, mas a gente tem dentro do mundo de treinamento físico que a gente trabalha, não tanto lá no estúdio, mas nós temos a galera que gosta muito do CrossFit, nós temos a galera que gosta muito, hoje está em alta, o beach tênis tal. Até que ponto, no seu entendimento, é primordial uma visão adequada para o desenvolvimento dessas modalidades, tanto esportiva ou do fitness, que permite, que precisa dessa capacidade de visão muito mais
clara, desenvolvida, com mais qualidade para desenvolver aquela modalidade? Isso é primordial sempre, né? E quanto maior a intensidade do esporte, por exemplo, a bolinha do beach tênis, a bichinha voa com uma velocidade assim que se você não tiver uma visão boa, existe um risco, né? A gente sabe que trauma ocular com bola de tênis ou beach tênis, um dos traumas mais graves que a gente tem. Porque a bola grande, a estrutura óssea da gente breca a bola aqui, bate no osso. A bolinha de tênis, ela se encaixa perfeitamente no tamanho da órbita. Então, ela atinge os olhos sem proteção óssea. Então, a velocidade e a força desse trauma é algo muito grande, né? E muitas vezes a pessoa perde a visão num trauma desse. Pode até perder a visão, né? O CrossFit também é muito obstáculo, é muito. Eu acho que todas. Qualquer esporte de um desempenho um pouco mais alto, você precisa ter uma visão adequada, né? Uma visão suficiente, né? Para desenvolver com qualidade e autonomia, né, doutora? Porque são E, ambientes, são o beach é top de jogar, mas não é um ambiente 100%, são muitas variáveis, muitos movimentos, não, Você são. gosta, né, doutora, do Eu beach? Então, adoro, eu por isso adoro que beach tênis. contar para ela. E é fantástico isso. Doutora, dentro dessa abordagem que a gente fez até aqui, o que mais você acha relevante a gente estar trazendo para esse momento? Eu acho que uma coisa que nós não falamos, e eu gostaria até de colocar aqui, porque eu acho que pouca gente sabe do seu trabalho, né? Com os deficientes visuais. Para o deficiente visual, a orientação, a mobilidade, a força física, a percepção corporal, ela depende muito de um trabalho feito por educador físico, né? Você já teve aí um grupo onde alguns alunos não ficavam em pé sozinhos se a mãe não tivesse dando a mão, segurando, porque não conseguia ter essa noção, essa percepção corporal, né? E a autonomia do deficiente visual, ele passa obrigatoriamente por um condicionamento físico, para ele conseguir, não só o físico, como a técnica de orientação e mobilidade, que muitas vezes ensina a andar com uma bengala, ou a rastrear um ambiente novo, né? E ensina até como o acompanhante ou no meu consultório, por exemplo, eu treinei minha secretária. Se entra alguém deficiente visual, perceptível ou que já é paciente, ela, a hora que o paciente abre, ela fala: olha, o senhor está a tal distância de mim. Ela vai falando, a pessoa já vai identificando pela voz a direção. É, Aí ela já fala, ó, a esquerda tem uma cadeira, a direita tem outras, mas o acesso é livre. Então, vai direcionando, né? Tudo isso está dentro da orientação em mobilidade, né? E o deficiente visual, hoje, ele se esconde. Ele tem medo de sair sozinho, ele tem vergonha. A dificuldade de se usar uma bengala é muito grande, existe uma resistência muito grande. E hoje nós temos recursos incríveis, né? Onde um paciente, uma pessoa, inclusive com cegueira total,
Nós temos recursos para ele sair, essa pessoa sair na rua sozinha, pegar um ônibus. Hoje nós temos aplicativos, hoje nós temos óculos, já a um custo menor, a um custo que a gente consegue, né, para a população nossa, é importante. Enfim, nós temos muitos recursos, mas a capacidade física é uma das principais atuações. Então, assim, se você conhece alguém, sugira, né? Ou se for próximo, leve para uma avaliação, que eu acho que vale muito, muito a pena. Você falou dessa questão. Eu tive o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar com esse grupo de deficientes visuais e a maioria deles é realmente cegos, né? E quem faz um trabalho muito legal, a Associação da Devimari, né, doutora? A gente tem que ressaltar o Sim, trabalho na figura do presidente Nelson, um o cara que virou Nelson, por tua indicação também, virou um sim, grande amigo. E nós temos no estúdio um trabalho que, igual eu falei para ele, Nelson, gostaria de retomar, mas aí entra isso que você falou super bem, doutora, do isolamento, né? Da dificuldade da autoaceitação, de lidar com as circunstâncias, e também a sociedade ainda não está preparada para receber um cego, né? sim, E até quando você fala, é cego, a pessoa fala, meu, mas você está falando com ar de ironia. As pessoas ainda não entenderam que ela é cega. E isso é a linguagem correta, a abordagem correta para se falar com uma pessoa que perdeu a visão, né? E sim. realmente foi um privilégio esse trabalho. Foi um trabalho de vários meses. Eu pedi para o Nelson para a gente retornar nesse trabalho. Até a senhora falou para mim de um convite de eu me especializar em poder Sim. receber os deficientes visuais, desenvolver outros trabalhos. A gente está amadurecendo essa ideia, tá? Hoje a Fernanda aqui faz 1000 coisas, né? Como a senhora também, né, doutora? Você Quase vê, tá nada, Fê. ministra. Você começar a falar aqui do tanto de coisa que a senhora faz, não acaba hoje, né? E É, então a gente abriu a porta do estúdio a convite do Nelson para encarar este desafio de trabalhar com pessoas de baixa visão e pessoas sim, totalmente cegas. Então, para mim, foi um aprendizado incrível esse primeiro contato e estou aguardando a continuidade dele com certeza, né? Para mim é sim. desafiador. E além dessa questão da cegueira, qual outra abordagem que falta aqui para a gente matar com chave de ouro, doutora? Olha, deixa eu ver aqui o que mais que a gente poderia falar, né? Desse projeto da parte da oncologia, doutora, que você faz super bem, do seu projeto lá na faculdade também, que eu acho que é importante as pessoas saberem disso que a É, senhora. embora a gente esteja falando aqui de exercício, visão, a minha principal especialidade dentro da oftalmologia é a oncologia, né? Então, eu trabalho muito com a oncologia, trabalho bastante também com as inflamações e infecções oculares, que são as uveites, né? Essas uveites, elas podem estar relacionadas a uma infecção, pode estar relacionada a uma doença sistêmica, como um reumatismo, né? E faço a parte de reabilitação visual e baixa visão, né? Então, o meu dia a dia é um pouquinho de cada coisa dessa, né? Tento passar isso como ensinamento para os meus residentes, né? Para os residentes lá da Faculdade de Medicina de Marília, de oftalmologia. Eu falo meus assim brincando, porque eu coordeno o serviço de residência em oftalmologia lá da FAMEMA. E é assim uma alegria, eu acho que é uma parte do meu trabalho que me gratifica muito, porque é uma maneira do conhecimento da gente não morrer nunca, né? Cada um que passa por nós leva um pouquinho daquele conhecimento e esse conhecimento ele multiplica, né?
Então, eu sou aí uma apaixonada pelo trabalho junto aos residentes ali, né? E esse trabalho que a senhora está fazendo hoje aqui é um trabalho que faz parte dessa multiplicação de conhecimento teu, doutora. Sim, com certeza. Desse primeiro contato, nós vamos fazer outros momentos para discutir outros temas Vai ser que um nós prazer. foi o primeiro, mas eu acredito que é muito importante pessoas como a senhora que são pessoas acessíveis, né? Como as Obrigada. pessoas te encontram, doutora? Fala lá onde que é o teu consultório, Meu como que consultório é aí vizinho do Espaço Saúde, na 7 de setembro, né, na Clínica Sapiens, fica na 7 de setembro 734. O nosso telefone da clínica é o 14 3413 5475 e temos também o celular com o WhatsApp, que é 14 9678 6123. Estamos abertos, e prontos para atender quem sentir necessidade, vontade de fazer uma avaliação lá conosco. Lá eu tenho uma sócia que é a doutora Mirella. A doutora Mirella é especialista em glaucoma, né, da clínica, ela que faz essa parte. E a gente está lá à disposição, de portas abertas para recebê-los. com certeza vai receber, a galera vai te procurar, porque a partir desse contato, a galera vai entender a importância, como fazemos check-ups de tudo, né? Teste de esforço físico na esteira, E, fazemos sangue, nós precisamos também, inclusive eu estou precisando voltar com certeza. para fazer uma Fugiu. avaliação na minha É, oftalmologia. Queremos, se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar para a doutora, a Celina entrou também. A Celina é uma grande amiga, minha cliente também. Ela não sabe ainda, mas ela está no radar para receber o convite para falar sobre odontologia. muito bom. Muito Não bom. assuste ela, não assuste. Eu agradecer a todos, né, doutora? Te agradecer, porque é sempre uma satisfação. Hoje aprendi muito contigo, viu? Não vou falar de Ah, treinamento para aprender contigo hoje. imagina. Tenho certeza que para todos que vão depois receber esse conteúdo, através do YouTube, através do Instagram, os cortes também que vão estar nas nossas plataformas, nas plataformas da doutora, e as pessoas com certeza vão aprender muito com esse momento, porque a senhora cedeu o teu horário, que é muito, muito concorrido para a gente. Foi As uma crianças, alegria. as crianças estão esperando para a senhora acabar a live ou não? Então, você sabe que eu estou fazendo a live aqui na sala de casa e tinha saído todo mundo, né? E aí, para não passar aqui atrás de mim, pularam a janela ali do lado, entraram tudo quietinho. Os meus estão Mas trancados no quarto. o Haroldo me falou que na hora da live ele fica com as crianças no quarto. Só escutando, a hora que eu acabo, eles abrem a porta. Mãe, foi muito 10, mãe, mas vocês falam pra caramba, hein, meu? Quanta coisa! Mas foi uma alegria e eu estou à disposição para outros momentos. Esse espaço, né, que você tem de informação, ele é muito importante, muito importante. E você faz um trabalho primoroso nesse sentido. Então, foi uma alegria. Agradeço também quem esteve conosco, né, prestigiando aí a nossa live. Hoje, se eu não me engano, você está encerrando a Semana da Saúde aí com as lives diárias. Ou Vou amanhã encerrar, tem mais uma? Oi? vou encerrar amanhã. Vai encerrar amanhã. Essa é a Fernanda, né? Ela Semana voltando. dela tem 8 dias. Amanhã nós vamos fazer uma live sobre a saúde da coluna, sobre o equilíbrio do corpo. Nós vamos falar de quiropraxia. Legal, E legal. também, para quem está na pegada com a gente, a nossa revista digital está bombando. E na próxima edição, já te convidei para você escrever um artigo para ela, que também Vamos lá. tá sendo muito legal, está levando muita informação para as pessoas. Nós estamos muito contentes de fazer isso,
Porque, doutora, você poderia simplesmente só atender no seu consultório e eu só atender os meus alunos no estúdio. Acabar o Sim, horário, sim. vamos fechar a porta, vamos embora. Vamos descansar, né? Mas nós podemos fazer mais por nós e pelas pessoas. Então, por isso Sim, que nós estamos aqui agora, não é verdade? com Gratidão, viu, doutor? certeza. Eu que agradeço, viu? E Fica com até Deus. uma próxima. Fica com Deus também. Tchau. Não.